Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos de volta com a nossa aula de Geografia. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a formação do território acreano. E aí, agora eu quero mostrar para vocês como está hoje. Nós vimos no começo as primeiras cidades que foram criadas, povoadas, e olha só como ele está agora. Olha só, tá bonito, né? Porque cada uma dessas cores aí representa um município. Então, nós estamos aí recheados, né, na totalidade de 22 municípios, sendo a capital hoje acreana, a cidade de Rio Branco. E a urbanização, que processo é esse? É o processo de surgimento e crescimento das cidades. Geralmente, essa expressão é utilizada para se referir a locais ou países em que a população deixa de ser denominante rural e passa a ser denominantemente urbana. Então, simplificando, a urbanização é o quê? É quando as pessoas saem da zona rural, há um fluxo muito grande da saída das pessoas da zona rural vindo para a zona urbana. Então, nós chamamos esse processo de urbanização. Continuando. As redes urbanas e urbanização. A formação de uma rede urbana é resultado do processo de urbanização de um país que ocorre a partir do momento em que a população, por meio urbano, cresce mais que a população do meio rural. À medida que crescem as cidades, aumenta a demanda dos serviços como saúde, educação, transporte e energia. Nesse processo, tanto o capital público quanto o capital privado serão investidos a fim de suprir essas demandas. Os locais que recebem mais investimento contam com a melhor oferta de serviços e melhor infraestrutura. Então, essa rede urbana, ela tem a ver com toda a estrutura urbana, porque se tem muitas pessoas morando no local, então surge mais necessidade. Se tinha uma quantidade X de escolas, com um fluxo maior de pessoas naquele local, o que vai acontecer? Vai ter necessidade de se criar, de se construir novas escolas, novos hospitais, novos lugares para as pessoas morarem. Então, há uma necessidade. Então, isso tudo vira uma rede, né? Como se fosse uma cadeiazinha assim de ramificações, com toda a infraestrutura para receber essas pessoas. No Brasil, a urbanização começou a se intensificar a partir da década de 1930, com o desenvolvimento da indústria e a mecanização do campo. Boa parte da população rural foi obrigada a migrar para as cidades em busca de emprego. Esse fenômeno é chamado de êxodo rural. Os centros urbanos que tiveram atividades econômicas mais prósperas, que desenvolveram mais rápido, e o acúmulo de capitais nessa região permitiu que estas se tornassem mais ricas. Com a urbanização do Brasil, aconteceu de maneira acelerada e não planejada. Muitos desequilíbrios regionais foram se produzindo e se intensificando ao longo das décadas. As pessoas aqui, né, no texto fala que as pessoas foram obrigadas a saírem da zona rural para a zona urbana. Como foi essa obrigação? Será que foi porque elas foram expulsas e tal? Não, não foi bem assim. Houve a mecanização. Os proprietários de terras, eles começaram a comprar instrumentos, maquinários que substituía a mão de obra humana. Né? Uma coisa que uma máquina fazia num dia, que várias pessoas faziam, uma máquina fazia em 1 hora, mais ou menos assim. O que as pessoas gastavam 1 dia ou 2 ou até uma semana para fazer uma colheita, a máquina faria num dia só. Então, o que aconteceu? Com isso, houve o desemprego.
Então, as pessoas em busca de uma melhor condição de vida, elas migraram para as cidades. Então, esse processo da saída das pessoas do campo para a cidade, nós chamamos de êxodo rural. E isso trouxe o quê? Trouxe um desequilíbrio. Porque as cidades, elas não estavam equipadas, preparadas e estruturadas para que essas pessoas chegassem, recebessem essas pessoas com toda a infraestrutura. Não foi bem assim. Então, as pessoas chegaram, elas precisavam de um lugar para morar, não tinha. Então, houve um inchaço, né? A gente chama de inchaço. Houve muita gente num só lugar, mas não tinha moradia, não tinha infraestrutura de hospitais, de comércio suficiente, então houve aí um total desequilíbrio na estrutura física das cidades, né, das grandes cidades. Hoje o país configura-se com uma rede urbana que concentra no Sudeste as cidades mais desenvolvidas economicamente influentes, enquanto outras regiões, como Norte e Nordeste, apresentam condições mais precárias e oferta de bens e serviços e infraestrutura. Então, com isso, teve umas cidades que elas desenvolveram mais, que têm uma infraestrutura melhor, e outras não, como nós vemos aí nesse mapa. Urbanização no nosso estado. Como isso aconteceu no nosso estado? A urbanização dos municípios acreanos está diretamente ligada às atividades extrativistas, ou seja, ao extrativismo vegetal da seringueira, da castanha e da madeira. Deste modo, as cidades do estado surgiram como ponto de comércio de mercadorias necessárias aos trabalhadores, alimentos, ferramentas, medicamentos, entre outros. Em alguns casos, as próprias sedes de seringais acabaram tornando-se. Porém, foi a partir da década de 1960 que essas cidades passaram realmente a crescer, pois com a crise da borracha, elas atraíram parte da população rural dos municípios acreanos. As nossas mais populosas cidades são um bom exemplo desse processo. E nós temos aí duas cidades, né, que é Cruzeiro do Sul e Rio Branco, que desenvolveram mais que as outras. Mas o que aconteceu? Com o fluxo das pessoas, né, a mudança das pessoas do campo vindo para o Acre, o que aconteceu? Vindo para a cidade de Rio Branco, para o Acre eles vieram atrás de seringueira, eles vieram atrás do ouro branco, né, que era a borracha. Com isso, houve muita migração dos outros estados da Federação Brasileira para o estado acreano. E aí chegou muita gente aqui, mas elas migraram, não foi do campo para a cidade. Aqui essa urbanização, ela consiste em outras pessoas virem de outros estados brasileiros para Rio Branco. Quando eles chegaram aqui, não tinha a estrutura necessária, aí começou a surgir comércios. As pessoas começaram a criar comércio porque as pessoas tinham necessidades. Com a necessidade, houve uma demanda. Aí o que aconteceu? Em muitos locais, o próprio dono da terra, ele construía os famosos barracões, a qual eles vendiam as mercadorias. E aí foi onde tudo começou a urbanização. Agora, para a gente ver se vocês entenderam todas essas informações, tudo direitinho, a gente vai fazer uma atividade. Acompanha comigo na telinha. A Bolívia classificava o atual estado do Acre como terras. Como que era classificada? Alternativa A, maravilhosa. Letra B, produtivas. Letra C, não habitadas. Letra D, não descobertas. Como que era? Lembrando aí de tudo que nós estudamos. Muito bem. A Bolívia, ela classificava o Acre como terras não descobertas, porque para o mundo, elas não eram exploradas. Elas haviam pessoas que moravam ali, mas elas não eram exploradas. Então, com isso, o que aconteceu?
eles passaram a querer explorar essas terras, começaram a ver, olha, ali tem algo bom. O quê? Estava na época, né, do surgimento de novas terras, estavam querendo ter aquele território para eles. Então aí eles diziam que elas eram descobertas porque eles não haviam habitação lá, eles não exploravam aquelas terras. Continuando aí na telinha. Não descobertas. Agora a outra. Houve uma grande disputa entre o governo brasileiro e Bolívia para decidir a quem realmente pertencia o Acre. O ano que foi decidido a quem pertencia o Acre foi. Qual das alternativas? Foi em 1901, alternativa B. Em 1903, alternativa C. Em 1920 ou alternativa D em 1940. Então, já lembraram aí? Alternativa B. Em 1903 foi, né, que decidiram que o Acre iria pertencer ao Brasil. O tratado que foi acionado, que definitivamente anexa o Acre ao território brasileiro, é o tratado de... Quem é que lembra? Será que foi a letra A, Ayacucho? Ou será que foi o B, Madrid? Ou será que foi a letra C, Petrópolis? Ou a letra D, Tordesilhas? Então, lembrou aí? Muito bem, foi o tratado de Petrópolis, isso mesmo. Segundo alguns historiadores, como foi que nosso estado recebeu o nome de Acre? Vocês lembram? Será que foi escolhido, selecionado por alguém? Vamos lembrar daquela parte histórica que a gente viu? Recebeu o nome de Acre em virtude de um erro de grafia, ou seja, da escrita, cometido por João Gabriel, que não sabia escrever Vale do Acre e escreveu Vale do Acre. E aí a pessoa foi e colocou logo o Acre com E, né? A próxima alternativa. O município que foi constituído como a primeira capital do estado do Acre foi? Qual foi, hein? Vocês lembram? Antes de Rio Branco, teve um outro município, né, que era a capital do estado. Vocês estão lembrando? Letra A, Cruzeiro do Sul. Letra B, Porto Acre. Letra C, Sena Madureira. Ou letra D, Chapuri? Muito bem, acertou quem falou? Sena Madureira. Então, crianças, nós estudamos, né, um pouco sobre o nosso território, o território brasileiro, o território acreano, como que foi essa urbanização nesse nosso território, no mundo, né, no Brasil e aqui no Acre. Vimos um pouco sobre tudo, vimos como que o Acre não pertencia ao Brasil, vimos aí um pouco da luta, do acordo que fizeram para que ele pertencesse. E nós vamos finalizar por aqui. Você quer rever essa aula novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!